Como igreja, nós estamos aqui para ouvir a sua palavra e receber a sua palavra. Que a graça do nosso Deus esteja sobre ela e que o poder do Eterno esteja sobre a sua filha. Nós declaramos a bênção de Deus sobre essa ministração e sobre a vida da sua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Fechem os olhos só por um minuto para que eu possa orar pela palavra. Senhor, a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu coloco as nossas vidas, Senhor, na tua presença nessa manhã. E eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor está entre nós. Esse é o momento da tua palavra, Deus. A palavra não é do homem, a palavra é do Senhor. A sabedoria, ela emana do teu trono de glória. E uma só coisa eu te peço nessa manhã: que seja o teu Espírito, Pai, falando à nossa mente, falando ao nosso entendimento e falando aos nossos ouvidos. Nos permita, Pai, atendermos a tua expectativa. Nos permita sentir a tua presença e sair daqui renovados em nossa fé, renovados no entendimento da tua palavra, e que eu, como tua serva, consiga comunicar aquilo que o teu Espírito Santo quer falar com a tua igreja. Eu te entrego a minha mente, o meu consciente, o meu subconsciente. Eu me subjugo ao teu senhorio e à tua autoridade. E eu somente te peço, Pai, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Gente, eu estou chorando, não é por nada não, mas assim, tem uma presença de adoração tão grande aqui que eu não estou conseguindo parar de chorar. Mas eu vou tentar trazer a palavra. A gente vai refletir no livro de Atos, capítulo 16, os versículos de 16 a 18. Atos 16, versículos de 16 a 18. E a palavra diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saía ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Eu quero enfatizar aqui, ainda no texto, que o Espírito dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetiam por muitos dias. Eu quero falar sobre discernir a verdade. Esse texto que a gente acabou de ler fala que uma mulher possessa de demônios estava dizendo que aqueles homens eram homens da parte do Senhor e que estavam ali pregando o Evangelho. Era um demônio, mas ele estava falando alguma mentira? Ele estava falando a verdade. E a gente precisa começar a discernir aquilo que a gente ouve, porque o que Satanás tem feito nos últimos tempos é deturpar a verdade. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira. Todos nós sabemos disso. Mas Satanás é astuto. E muitas vezes ele fala verdades. E a gente precisa discernir a verdade de onde a gente está escutando. Porque a intenção do inimigo é manipular a verdade. Então não basta ouvir uma verdade, eu preciso discernir essa verdade. Né? Quando a gente olha para algumas partes da Bíblia, a gente vai ver verdades sendo ditas, mas muitas vezes essa verdade está fora do contexto. Uma coisa que eu tenho percebido é que ultimamente se usa muitos versículos soltos, né? Se falam muito de versículos, às vezes você está conversando com alguém e essa pessoa te dá um conselho, e essa pessoa está conversando com você e você fala: não, isso vem da parte do Senhor, porque ela está usando a Bíblia para falar comigo. Mas muitas vezes são versículos isolados
que não trazem o contexto da verdade de Cristo. E aí quando você olha para esse texto que nós acabamos de ler, você percebe que da boca do diabo, que é o pai da mentira, também sai verdade. Só que é uma verdade que tem que incomodar a gente. Por que esses homens, depois de tantos dias, se incomodaram? Porque havia sobre eles o discernimento do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o dom de discernimento de espíritos é algo imprescindível na vida de um cristão. É uma questão de sobrevivência nos tempos atuais. Porque muitos parecem que estão cheios de Deus, mas estão cheios de demônios. Muitos parecem que falam verdade, mas estão falando mentiras. Quando a gente olha lá para o início da palavra, no livro de Êxodo, a gente vê que Deus deu uma ordem a Moisés e Arão, né, para que pudessem libertar o povo do Egito. E Deus dá uma vara para Moisés, para que ele fizesse sinais e prodígios. E através desses sinais e prodígios, Faraó fosse convencido a deixar o povo sair, para saber que o Deus que estava mandando era o Deus Todo-Poderoso. E à medida que Moisés ia fazendo os sinais, os mágicos de Faraó faziam a mesma coisa. E discernir a verdade é entender que o inferno é imitador do reino dos céus. E muitas vezes nós vamos ver sinais e prodígios, mas não são da parte do Senhor. E como é que a gente discerne que isso vem de Deus ou não vem? Não tem sabedoria, não tem entendimento humano que possa discernir isso. É o poder do Espírito Santo. É quando nós somos suscetíveis e acessíveis ao Espírito Santo, ele vai nos trazer um incômodo, uma testificação, tipo, tem alguma coisa aí que não está normal. Parece de Deus, fala da palavra. Eu já tive essa experiência. Eu acompanhava um pastor na internet. A gente hoje tem muito pastor e pastoras no YouTube, né? Uma diversidade de informações, principalmente depois da pandemia. E a gente faz assim, nossa, vou ouvir uma palavra para me edificar. Aí a gente vai para o YouTube e começa a ouvir, até se arrepia, se não estiver ligado, viu? Se arrepia, está cheio de Deus. Será? Eu tive essa experiência. Eu comecei a seguir um pastor e ele só falava de Bíblia. Ele só falava Bíblia. Parecia que a Bíblia estava gravada na mente dele. Mas tinha algo, eu não sentia a presença de Deus. Ele nunca falou, em todas as pregações que eu ouvi, nada que estivesse fora da verdade da Bíblia. Mas não tinha a presença. E eu disse assim, eu vou parar de seguir esse homem, porque tem alguma coisa que não testifica, mesmo ele falando só Bíblia. E um dia eu tive a experiência que Deus me deu o sonho e mostrou. Não vinha de Deus aquela pregação. Então, o que eu quero comunicar, o que eu quero refletir, trazer, na verdade, a nossa reflexão essa manhã, é que a gente precisa discernir verdades. Verdades de quem você ouve. Você está ouvindo o conselho de quem? Você está seguindo o conselho de quem? Você está fazendo projetos baseados em conselhos de quem? Esse conselho está baseado na palavra? Essa palavra que foi liberada sobre a sua mente, sobre o seu ouvido, ela tem embasamento na verdade de Deus? Ou ela é um versículo puro fora do contexto? Existe uma testificação do Espírito Santo acerca dessa verdade que você escutou? A gente precisa entender que nós somos espirituais. Apesar de vivermos na terra, nós não pertencemos a esse mundo. E tudo que acontece na terra é reflexo do mundo espiritual. Nada que nós estamos vivendo aqui está fora do que o mundo espiritual. Eu costumo dizer que acontece primeiro no mundo espiritual para acontecer depois na terra. E a gente precisa discernir o que é que a gente está ouvindo. E uma das coisas que eu tenho percebido é que a gente precisa entender o caráter de Deus. A gente precisa entender a verdade de Deus. Você muitas vezes vai se confrontar com algo que parece do Senhor, mas confronte o que você está vendo ou o que você está ouvindo com o caráter de Deus. Eu vou trazer um exemplo mais no dia a dia, eu vou trazer para a família. Marido, mulher, filhos. É muito fácil a gente começar, depois que convive, conhecer as qualidades e os defeitos daquelas pessoas com quem a gente vive diariamente. E aí, às vezes, alguém fala assim, nossa,
Roger fez isso comigo. Aí você ouve, aquilo até se assemelha a alguns defeitos que Roger tem. Mas aí você pensa assim, mas eu conheço o Roger há tanto tempo. Isso que essa pessoa fala não condiz com o Roger que eu conheço. Mas por que eu tenho essa dúvida que aquela verdade que me disseram não é uma verdade absoluta? Porque eu conheço o Roger. Para eu entender que uma verdade vem de Deus, eu preciso conhecer o caráter do meu Deus. Eu preciso conhecer os estatutos do reino dos céus. Eu preciso conhecer as leis, eu preciso conhecer o mandamento. Se uma verdade ou uma aparente verdade vai confrontar o caráter, as leis, os mandamentos, os preceitos de Deus, descarte, porque ela não é verdade. Se um conselho, seja na sua vida profissional, no seu ministério, no seu casamento, na sua saúde, em qualquer situação, está confrontando com aquilo que é a verdade do Senhor, descarte. A pessoa pode estar falando com você usando um versículo bíblico. Vá ler o versículo, mas não leia só o versículo não. Leia o contexto todo. Você quer ver uma coisa que a gente fala muito hoje em dia? A gente que eu falo a igreja no geral. Deus é amor. Tá bom. Você lê um versículo purinho lá e vai colocar em prática. Você vai viver do jeito que você quiser. Você vai se prostituir, você vai fumar, você vai beber, você vai mentir, você vai roubar. Porque Deus é amor. Ah não, porque Deus me chamou do jeito que eu sou. Deus é amor. Deus realmente nos chama da forma como nós somos. Mas não para que nós possamos permanecer como nós somos. Então se eu for ler o contexto do Deus é amor, eu vou ler também que Deus é justiça. Eu vou ler que Deus também é santidade. E aí, onde é que se aplica esse Deus em amor? Dentro de um contexto vazio? Dentro de um contexto puro? É uma verdade que Satanás fala. Né? Satanás vai dizer, Deus é amor. Deus que você serve é amor. O Deus que você serve permite você fazer o que quiser, porque Ele lhe ama. Satanás está mentindo? Não, ele não está mentindo. Ele está deturpando uma verdade. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é santidade, que Deus é justiça. Quando a gente olha lá para o princípio, a gente vê Adão e Eva lá no paraíso, né? Vivendo a plenitude da comunhão e da intimidade com Deus. Aí Satanás vai lá na figura de uma cobra, astuto, e vai conversar com Eva. Mas Deus disse para você não comer desse fruto. Satanás não mentiu para Eva. Satanás falou a verdade. Só que ele deturpou. A forma como Eva foi abordada fez ela colocar em dúvida o que Deus falou. E o que foi que Deus disse? Vocês podem comer de todos os frutos, menos da árvore do bem e do mal. E aquilo que Deus falou era porque Deus era tirano? Não, Deus falou, eu te dou livre-arbítrio. Olha o livre-arbítrio, está desde lá no início, tá? Eu te dou livre-arbítrio. Essa daqui, se você comer, tem consequências. As demais, você pode comer à vontade. Essa daqui tem uma consequência grave. Você vai perder sua intimidade, você vai perder sua comunhão. Você vai morrer. E aí Satanás sabe, mas Deus falou isso para você, que você não pode comer. É porque se você comer, você vai ser igual a Deus. E aí a gente se pergunta, quando alguém fala ou coloca em dúvida uma palavra de que alguém nos deu, e a gente conhece o caráter, a gente tem intimidade, a gente tem comunhão da palavra que a gente recebeu. Quando a gente é confrontado para colocar essa palavra em dúvida, a gente não tem que buscar o caráter de quem falou para a gente. Quer dizer que se o diabo falar assim, seu casamento não vai ser restaurado não, você vai morrer dessa doença. Mas você tem um Deus que tem um caráter imutável e que a palavra não volta atrás e não volta vazia. Eu vou acreditar em quem? Qual é a verdade que eu tenho que discernir? É a verdade das circunstâncias que eu estou vivendo? Ou é a verdade daquilo que está escrito na palavra? Que Deus é poderoso e que Ele pode restaurar todas as coisas. Então, nessa manhã, eu quero trazer essa reflexão para a gente. Que na nossa caminhada, a gente possa discernir verdades. Muitas coisas são ditas como verdades, mas verdades que não vêm do reino dos céus. E eu costumo dizer que a gente não é fantoche. Deus ele não interfere em todas as coisas das nossas vidas. Tem situações que Deus ele vai ficar sentado, literalmente, olhando a nossa atitude. Porque na minha percepção, eu vejo da seguinte forma. Um Deus Todo-Poderoso que respeita o nosso livre-arbítrio,
que tem colocado sobre nós o Espírito Santo e que tem todos os dias nos ensinado, nos moldado, porque Ele não quer meros fantoches. Ele quer pessoas que tenham um culto racional e que, através da sua própria escolha, escolham servir a Deus. E quando eu escolho servir a Deus, eu vou ser provada. Vai ter momentos em que as situações vão chegar e eu vou precisar colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. E eu aprendi semana passada, através de uma experiência, que a gente precisa discernir verdade. Verdades que você pode ver, verdade que você pode ouvir. Às vezes você vai ter um sonho e você vai dizer assim: foi Deus que me deu esse sonho. Vá confrontar o seu sonho com a palavra. Vá confrontar o seu sonho com a Bíblia. Vá confrontar o seu sonho com o caráter de Deus, com as leis, com os mandamentos. Deus me deu uma visão. Eu ouvi algo. Confronte. Confronte. Não coloque tudo como vem da parte de Deus. Porque a Bíblia nos mostra que desde o tempo antigo, Satanás já colocava verdade nos lábios de algumas pessoas que se permitem ser usadas por ele. E que se a gente não tiver o discernimento do Espírito Santo, a gente acredita que é Deus. Quantas congregações a gente tem hoje que dizem que operam pelo Espírito Santo e não operam? Mas as pessoas são curadas. As pessoas sentem arrepio. As pessoas dizem que Deus opera maravilhas sobre aquele lugar. Se chegar uma pessoa com discernimento espiritual, vai dizer assim: não tem Deus operando sobre este lugar. Eu ouvi uma vez um pastor falar que ele foi convidado para pregar numa determinada igreja e antes da pregação tinha um coral se apresentando. E havia uma senhora nesse coral que já fazia parte daquela congregação há muitos anos. E ele se dirigiu para o pastor da igreja e perguntou assim: quem é aquela senhora? Ele: não, faz parte da membresia, está aqui há muitos anos. Aí o pastor fez: tá bom. E ela estava lá, louvando na frente do coral, liderando o coral. Quando o pastor visitante encostou nela, ele não disse uma só palavra. Ela caiu endemoniada. Parecia ser Deus. Estava ali há muito tempo. Estava ali liderando um coral. Estava ali cantando louvores que falam de Deus, que exaltam a Deus. Mas era demônio. E a gente está num tempo em que o inferno não tem brincado. E a gente precisa discernir as verdades que vêm da parte do Senhor. Então vamos nos preocupar em conhecer a verdade da palavra, não com textos isolados, mas estudando, não com versículos, isolados, mas estudando a palavra, pedindo a Deus a clareza do que realmente aquela palavra quer nos dizer, para que a gente não possa usar a Bíblia e dizer que está respaldado pela palavra. Se a gente vai para o YouTube, a gente vê atrocidades de igreja fazendo um monte de bobagem e que falam que estão pautados pela palavra. Às vezes é uma interpretação errada, às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento de interpretação. E às vezes não é falta de interpretação, não. É o diabo usando a própria palavra para derrubar a igreja. Muitas vezes é o próprio Satanás usando o falar em línguas estranhas para derrubar a própria igreja. Muitas vezes é o diabo usando a vida da própria liderança, do próprio pastor, para falar no púlpito coisas que parecem verdade para derrubar a igreja. Nós estamos num período em que ou a gente é do céu ou a gente é do inferno. Não tem meio termo. Não existe mais estar morno ou frio. Você tem que decidir. E a nossa decisão tem que ser buscar uma melhoria no espírito. Além de tudo aquilo que a gente já faz, orar, jejuar, consagrar, se humilhar, a gente precisa buscar discernimento do espírito. É uma sobrevivência do cristão. Discernir a verdade é uma sobrevivência do cristão. E é por isso que eu repito sempre: se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não consegue. Se a gente parar para pensar na grande tribulação, não tem nada nem a ver com o assunto, mas eu quero falar para trazer algo à nossa memória. Quando a gente olha para a grande tribulação, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus não vai estar na terra. A gente consegue ter noção do que é a terra sem o Espírito Santo de Deus? A gente consegue ter noção do que é um cristão sem a presença do Espírito Santo de Deus? Você consegue imaginar o que é viver o Evangelho na força do seu braço, no seu conhecimento?
você e você? Porque hoje nós temos o Espírito Santo sobre nós e em nós. E a gente passa tanta peleja. É uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito tão grande. E a gente tem um ajudador e um consolador. Imagine a gente sozinho. E às vezes a gente faz isso. O Espírito Santo está aqui, do nosso lado. E a gente rejeita ele. E a gente acha que a gente está cheio do Espírito, mas a gente está só. Então, que a gente possa buscar. A palavra é essa, direta, sucinta, objetiva. Eu não tenho muita coisa para falar. Eu só quero pedir que a gente reflita acerca da necessidade de discernir o que vem dos céus e o que vem do inferno. E começar a pedir e apresentar isso em oração. Eu quero orar pelas nossas vidas nesse momento. Aqueles que puderem, fiquem de pé.